Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas chiquérrimas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Oi, meninas. Estou de volta. Meu pai não perguntou se eu tinha sido expulsa do podcast, porque eu faltei o passado. Não, pai, foi não. Enfim, motivo de força maior, não pude estar no programa passado, mas cá estou. E queria começar agradecendo as meninas do restaurante O Chamego, principalmente a chefe, Marina Araújo, super fofa, que nos cedeu espaço para uma sessão de fotos, que ficou linda, inclusive, né? Aliás, lá no restaurante dela, que é belíssimo, coloridíssimo, o cardápio também maravilhoso, vale a pena conhecer, viu, meu povo? E também queria mandar um beijo pro fotógrafo oficial das Cunhãs, Davi Mota. Beijo, Davi. Vou aproveitar também para mandar um cheiro para a Ângela do Coletivo Rebento, que, enfim, a gente contou com a participação do pessoal do coletivo no programa passado, e a Ângela falou que super curte o podcast, fiquei mó feliz. Beijo para ela também. E lógico que a gente tem a companhia da queridíssima Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila. Oi, Ebeli. Você fez falta na outra gravação, ficou faltando a sua perna. Menina, vou mandar um cheiro para o Curumim Romeu Felizardo de Oliveira, professor de Física do IFCE do campus de Cedro. Aí ele é irmão da jornalista Nayara Felizardo. Ela é cunhazete e ele é Curumim, olha aí, rapaz. E beijos, cheiros e alôs para o Ricardo Saboia, professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas ele é lotado no campus de Caruaru. E diz que lá um monte de gente assiste a gente, tá no Caruaru. Pô, conheço Caruaru, achei tão lindo, climazinho bom, de noite chega a gente bate os queixos. E um beijão também para a cunhazete Jaqueline Jaguaribe, cunhazete fiel. Não, tá aí meus beijos, alôs, bem pouquinho, pro povo não reclamar. E, gente, hoje não é por nada não, mas, assim, pra quem escuta logo que o podcast vai ao ar, hoje é terça-feira de carnaval, aliás, desse não carnaval, né, que não deu pra ter por causa de toda essa situação que a gente tá vivendo. Ficamos em casa e é importante esse momento, assim, a gente ter certeza de que essa é a escolha certa, não furar, não ir pra rua, não ficar se aglomerando. É isso mesmo, tem que segurar a onda, mas nem por isso a gente não pode curtir um pouquinho. Vou botar aqui uma marchinha pra gente entrar no clima. Dos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, passando calor. Dos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, passando calor. E na mistura colônia da massa, fui bater na praça, a todo vapor. E descantei, passando pelos bares, cheirei a minha... Eita! Gatilho total, bom demais, ó. Maria, me animei demais. Vamos fazer planos pro carnaval do ano que vem, né, gente? Tem que ser, assim, tem que ser o melhor carnaval de todos os tempos. Tem que ser. Me fantasiar de odalisca, com a barriga de fora. Ai, vai ficar linda, Inês. Bucho balançando, E aquela foto que a gente botou no Instagram, eu vi acabando no chão. Nunca na minha vida vou fazer outro passo daquele. Nunca. Mulher, é quase um espacate. Essa menina, coisa horrível, dançava daquele jeito a noite todinha, pulando de praia. Conversa que eu faço mais aquilo. Se eu fizer aquilo ali, fico para sempre no chão. Fica lá, né? Fico lá dura estátua. Ave Maria. E a Ebeli sempre maravilhosa com aqueles brincos de caju lindíssimos para combinar com o cabelo. Ave Maria. Gente, não O companheiro vejo a hora Gustavo de Vieira comentou. Não, é maravilhoso aquele brinco. O povo pensa que é pesadão, mas ele é oco, bem levinho. Acho que eu vou começar a usar no dia a dia, né? Porque vocês sabem que eu sou fissurada em caju. Amo aquele brinco. Mas não vou esperar até fevereiro que vem, não, ó. Tá longe demais esse próximo carnaval. Começar a usar no dia mesmo. Não, pra quem não se tocou, a gente botou fotos nossas de carnavais passados lá no nosso Instagram, o Instagram das Cunhãs. Então, vai lá, curte, segue a gente, que sempre tem um conteúdo desses. A foto da Inês
Tá especialmente incrível. Uma foto muito bem tirada e espetacular. A gente sente a energia, né, Evelyn, daquele momento dela ali. É, muito bom. Aquela foto é maravilhosa. Ela e o Antônio Luiz dançando, a coisa mais linda. Mas Oh, foi meu minha Deus. filha, nem Antônio Luiz, nem Inês Aparecido não faz mais aquele passinho, não, viu? Foi isso tempo. Inês, mas eu acho que tu devia fazer uma reedição daquela foto, viu? Eu acho que vale a pena tentar. Tu me Faz uma segura. reconstituição, vai ficar massa. E tu viu, eu conseguia dançar com um copo de cerveja na mão. Ave Maria, e não caía. E não cai. Pode, rapaz. Não. Oh, vida boa. Agora sou a senhora decente. A senhora idosa e decente. Vai lá. Ai, tá bom. Bom, então, como já estamos no clima, né? Clima do carnaval, então a gente vai falar do quê? Não, de Câmara Municipal de Fortaleza, gente. É isso mesmo. As eleições passaram, né? As eleições municipais, mas quem disse que não tem mais disputa nenhuma acontecendo? A Câmara de Vereadores de Fortaleza começou o ano bem movimentada. Já houve votação de matérias polêmicas, houve briga pela presidência de comissões técnicas e ainda não se chegou a um acordo sobre como a casa vai funcionar. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre esses bastidores. Bora começar? Nos últimos dias, acompanhamos as confusões envolvendo a sucessão de Rodrigo Maia lá na presidência da Câmara dos Deputados Federais, uma disputa repleta de tensão. Mas quem disse que esse tipo de situação só acontece em Brasília? Por aqui também, na capital cearense, as disputas na Câmara Municipal recém-impossada seguem intensas. É indefinição sobre o funcionamento das próprias sessões, se online ou presenciais. É disputa pela presidência de comissões técnicas, que tem o poder de avaliar a pertinência e a legalidade de projetos. É insatisfação por conta de pautas que desagradam bastante os servidores municipais. O circo está pegando fogo e a gente acha interessante trazer isso para a discussão, porque muitas vezes nós, meros eleitores, não conhecemos as entranhas do poder. Então é importante que a gente fique por dentro do que acontece lá. Então a gente vai começar por onde, minha gente? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa discussão sobre o funcionamento da Câmara, como é que ela vai funcionar, se online ou se presencial? Pois é, e a gente vai falar na Câmara, inclusive, quando a gente pediu aos nossos ouvintes que dessem sugestões sobre o que falar nos episódios, um dos nossos, foi um curumim, disse assim: queremos acompanhar os trâmites da Câmara Municipal, tá aí, dos vereadores. Pois hoje vamos falar de vereadores. A Câmara Municipal está funcionando ainda com a resolução de agosto do ano passado, agosto de 2020, ou seja, sessões às quartas-feiras, eles assim, sessão uma vez por semana, de preferência às quartas-feiras, sempre é quarta-feira, no modelo híbrido, com um número limitado de vereadores no plenário e participação via internet nos gabinetes, certo? Eles fazem aquela plataforma de videoconferência e pode falar. Porque é limitado o número de vereadores no plenário para evitar aglomeração. Inclusive, assessores também não podem entrar e tal. Mas vai ser modificado esse modelo porque a resolução de 2020 será modificada. Eles vão votar. Fizeram um remendo dessa de agosto e vão votar. E agora os vereadores poderão participar com essa sugestão, ainda não foi definido, poderão participar por meio de plataforma de videoconferência fora dos seus gabinetes. Menina, isso deu uma confusão tão grande, inclusive com o vereador Guilherme Sampaio, que é o segundo secretário da mesa diretora, Guilherme Sampaio, do PT. Ele tinha apresentado outra sugestão que acabou tirando, porque a confusão foi grande. Ele não admite, por exemplo, e eu concordo com ele, olha, como crente que sou vereadora, né? Eu concordo com ele que esse negócio dos vereadores fazerem a participação por videoconferência de qualquer lugar, eu acho errado. Fica no seu gabinete, bota a focinheira que eu digo é a máscara, e fica lá. Não precisa ir para o plenário, porque é muito fácil tu votar uma coisa contra o servidor público, uma coisa contra a cidade, dá na tua casa, né não? Ou concorda? Sem Eu concordo. pressão de servidor, como agora na votação da reforma da Previdência Municipal, é muito bom, tu tá em casa, aí tu vota, não tem ninguém te aperreando, não tem ninguém te dando uma vaia, né? Aí você vota. Eu acho erradíssimo
tem que estar lá. Tudo bem, enquanto tiver pandemia, não vamos aglomerar, não vamos para o plenário. E o plenário é grande, 20 pessoas, fica lá folgado. Não precisa isso, já que não vai assessor, já que não vai entrar jornalista, que também não está permitido por enquanto. Pois a confusão foi grande, o Guilherme queria 3 vezes por semana e não admite essa história de você ficar fazendo de caso, sei lá, das bodegas, das esquinas, não. Faça lá no gabinete, faça lá no seu gabinete. Pronto, aí só sei que a confusão, uma das primeiras confusões foi essa. Inclusive o Guilherme dizendo que está no 5º mandato como vereador, e lembra sempre que as coisas foram pactuadas. Ele disse que nunca viu uma coisa que está tão difícil esse ano. Olha, já dá para notar, mal começou, né, menino? A dificuldade, a incapacidade de fazer acordos dessa Câmara de Vereadores. Inês, só um parêntese em relação a isso, vale lembrar que a oposição nessa legislatura está maior, né? Está maior e mais radicalizada. Então, certamente isso iria impactar nessa dificuldade de pactuação que o Guilherme já notou, né? Já está pontuando aí que está tendo. Mais gente da oposição, mais gente polarizada, radicalizada, o negócio vai ser fácil mesmo, não. Agora a gente lembra daquelas cenas, só para também outro parênteses, aquelas cenas de sessões de parlamentos, de legislativos, na época que estava 100% remoto, o pessoal em casa fazendo, acontecendo, gente dormindo, até mulher nua aparecia nessas sessões, né, nas imagens. Era uma mulher que parece que eu não sabia que estava lá, passou sem roupa, mas não era se mostrando não, porque a mulher era assim, não era gostosona não, né? Era tipo assim, antigo, né? Gente como aí ela passou, não era se mostrando não, falou assim, não, se exibindo, não, a pobre mulher, aquela ali não sabia não que estava sendo visto, viu? Teve um parlamentar que apareceu cheirando uma calcinha, vocês lembram? Lembro. Eu não lembro qual foi a Câmara ou a Assembleia, mas teve este momento desse cara, a gente pensando que estava com a câmera desligada e apareceu cheirando uma calcinha. E um dia desse teve um que deu um cotoco. Eu sabia que estava aí, era até lamentando, lá na Paraíba, salvo engano, lamentando a doença do fulano, papapá, e dando cotoco, mulher. Já viu isso? O pessoal se esquece que agora tem essa tal de vídeo, chamada de vídeo. Aí fica fazendo coisa, né? Tem que ter decoro, né? E tem que estar de fato. Ele está ali durante um horário de trabalho dele. Acho que vai trabalho, não é outra coisa, não. Mas aí, no fim das contas, tem previsão de quando vai ser votada essa resolução nova? Essa semana vai ser votada. Agora, quando você falou de a oposição estar maior, agora, como o Guilherme Sampaio, ele lembra uma coisa, observa uma coisa e é verdade. Existe a oposição está maior. Aí tem 2 tipos de oposição ao Sarto Nogueira. Isso é verdade. Tem a oposição da esquerda, né? PT e PSOL, que não tem mais PCdoB, não elegeu ninguém. E tem a oposição da direita, que é aquela direitona, tipo a a Priscila Costa, o sargento Reginaldo, aquele inspetor não sei o quê, aquele povo bolsonarista mesmo. Tá entendendo? Aí o caramelo. Aí tem essa história. Tem 2 oposições. É grande, mas é diferente. Por exemplo, quer um exemplo? Votaram a reforma da Previdência, né? Lascaram aí um bocado lascaram os servidores municipais. Inclusive, a oposição, entre aspas, da direita, a bancada que faz oposição ao Sarto Nogueira, alguns vereadores votaram a favor da reforma. A troco de alguma coisa, né? Porque não voto de graça não, né, vereador? Voto não, a troco de alguma coisa. Pois é isso que o Guilherme disse, que realmente aumentou essa bancada, que seria a oposicionista. Mas é diferente, a oposição A, a oposição do A e a oposição do B, né? Tem a esquerda sempre vai votar unida e vai votar a favor de maioria, das minorias, de servidor público e tal. Mas essa outra que ninguém pode garantir. E como eu conheço política há muitos anos, vocês também, a Ebre um pouco menos, porque é uma bebê, mas a gente sabe que minha filha vira, né? A casaca vira, mas é ligeira demais. Tem razão. Às vezes você elege uma bancada do seu partido de 9 vereadores, quando dá fé, como de outro, tem 12, 13, assim. Aí o pessoal vira,
Vira demais. Não, para aderir ao governo é daqui para ali, né? Porque é muito melhor você ser parte do governo, você tem benesses, você se favorece, você consegue mais recursos, tem um bocado de vantagem. Ser oposição é um problema às vezes, né? Você tem que saber ser oposição para tirar proveito disso. Quem gosta de ser governo, sempre dá um jeito de se botar lá, né? O centrão que o diga, né? Menina, a gente sabe, voltando aqui para perto de nós, né? Ali na Thompson, Bucão, a Rua da Câmara, que é o seguinte, e não tem esse negócio de ser prefeito de direita, de esquerda, não, que eu me lembro do tempo aqui de prefeitas de esquerda, né? As companheiras Maria Luísa e Luiziane, tudo tinha o toma lá da cá. Vereador que era do lado da Luiziane tinha direito a tantos empregos, tantos cargos terceirizados, tantos isso, aquilo, outro, direção nas coisas de bairro, tudo. Eu sei porque tinha um vereador que me contava. E era do lado dela, era esquerda, assim, partido de esquerda. Dizia tudinho. Aí quando ele ficou a posição dela mesmo, aí perdeu, foi tudo. Perdeu, inclusive ele não se reelegeu na eleição seguinte, né? Na legislatura, ele não se reelegeu. Porque, claro que você perdendo cargo, você também perde voto, né? Esses votos de cabresto aqui da capital, que a gente sabe que tem. Oxi, pois é, desse jeito. Por isso que o povo vira para ser lado do prefeito. Que é bom, porque não é uma coisa republicana, é uma coisa ainda bem medieval, antiga, é voto velho de cabresto mesmo. Vamos ver qual vai ser a competência do articulador político de Sarto. Ézio o quê? Qual é o sobrenome dele? Feitosa. Ézio Feitosa, o articulador. Pois é, aí voltando ao companheiro Guilherme, ele lembra, por exemplo, que sempre foi respeitada a minoria, as minorias. Na mesa diretora deste ano foi respeitado também, que ele é o segundo secretário, né? E era sempre natural que a presidência de comissões assim mais vistosas, mais importantes, como Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Orçamento, sempre ficavam com os partidos que têm maior representatividade. Isso aí era... O pessoal a minoria nem brigava por essas comissões assim, sabe? Mais importantes, digamos assim, né? Agora, o Guilherme está se surpreendendo com o comportamento dessa atual Câmara, que não está entrando em acordo sequer com essa história do funcionamento, rapaz. Está entendendo? Não está nem com isso. O Guilherme 3 vezes, não, é uma confusão. Como é que funciona? É porque também, viu, Inês? É também porque também casou. Essa discussão está muito próxima da votação da história da reforma da Previdência. Então, a oposição, com sua razão, né, não quer de jeito nenhum que possa ser votada uma matéria importante como essa, polêmica como essa, que vai mexer na vida de um monte de gente, que haja possibilidade de votar essa matéria com o pessoal na sua casa de praia ou dentro da sua casa, né? Eles estão pressionando. Tem casou uma pauta polêmica, né? Então... Tem várias pautas polêmicas aí. Sobre essa questão do início dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza, com a formação das comissões e tudo, a gente conversou com a Luísa Santana, uma das co-vereadoras que formam o mandato coletivo Nossa Cara, do PSOL. Além da Luísa, também são co-vereadoras a Adriana Jerônimo e a Lila Salu. Vamos ver o que a Luísa falou sobre a organização da Câmara nesse começo de trabalhos. Nós temos uma disparidade muito grande, porque nós temos o bloco hegemônico, que é o bloco do governo, que acaba sendo o bloco que consegue estar em mais comissões e votar em si mesmo, né? Porque dentro das comissões as presidências e as composições também é fruto de votações internas dos próprios parlamentares. E aí o que nós temos dentro da casa é, de certa forma, uma configuração social da cidade de Fortaleza hoje, né? Nós temos um grande bloco, que é o bloco do governo municipal, temos um outro grande bloco de oposição, formado por essa oposição mais próxima, né, e mais alinhada com o presidente Bolsonaro e também com o outro candidato que estava na disputa da Prefeitura de Fortaleza. E temos a oposição de esquerda, né, que é uma oposição que está mais próxima dos movimentos sociais, dos sindicatos de trabalhadores, que está mais próxima, inclusive, também dessas outras adversidades que a cidade tem atravessado, principalmente no contexto de tantos aprofundamentos nas crises sociais, né? Então, a formulação dessas comissões, elas acabam seguindo um pouco dessa configuração.
E aí o resultado final é esse, né? A gente tem pouca representação nas comissões desses outros grupos sociais, dos grupos que estão mais enraizados nas lutas, nos grupos que acabam discutindo, né? A manutenção de direitos. E isso tudo gera bastante disparidade, tanto nas decisões como na apreciação das pautas e, consequentemente, na destinação dessas pautas para o plenário, para votações e para construções, né? Porque a gente sabe que também o plenário, ele é resultado das discussões que acontecem dentro das comissões. Pois é, como a Luísa aponta muito bem, além de tudo, tem essa desigualdade no acesso às comissões, que fica mesmo nas mãos de quem detém o poder, no fim das contas. E isso afeta diretamente a maneira como certas pautas são discutidas no Legislativo. Por falar em confusão sobre essa história do funcionamento, teve uma cena, acho que o pessoal não assistiu porque enfim, tá no YouTube, dá para vocês verem depois. Na segunda sessão do ano, o Antônio Henrique, presidente da Câmara, né, foi para a tribuna, enfim, defender que a votação possa ocorrer à distância, né, as votações, e ele pegou e disse assim, gente, nós precisamos ter cuidado para não aglomerar, eu sou um vetor, eu mesmo sou um vetor, eu posso pegar esse vírus e levar para qualquer lugar, contaminar as pessoas, falou assim, né, defendendo a posição dele. E aí depois, lá pelas tantas, a vereadora Priscila Costa, do PSC, que é uma dessas opositoras à direita, foi para a tribuna e foi falar muito pé da vida, revoltada, indignada. Gente, teve vereador que chegou ao ponto de subir aqui e dizer que é um vetor. Ele está colocando nossa vida em risco. Ele contaminado, circulando aqui entre nós, é um absurdo. Gente, a menina não sabe o que é um vetor. Ela achava que o Antônio Henrique estava contaminado, estava passando o vírus para as pessoas. Uma cena, assim, constrangedora, minha Nossa Senhora. Ebeli, explique o que é um vetor. Gente, vamos lá. Vereadora Priscila Costa, um vetor é um potencial, portador e espalhador da doença. Não significa que ele esteja doente. Ele é um vetor, ele é um suporte. Todos nós somos vetores, vereador. Ela não sabe. Se indignar, porque ela fala bem assim, né? Teve vereador que subiu aqui. Gente, ela não sabe interpretar texto também. Engraçado, fez jornalismo, né? Não, é colega da Evelyn. É isso mesmo. Tem gente que fica na cantina. Ela é da turma da Damares, né? Ela é a filhada da Damares. O apelido dela aqui é a Damares do Ceará. Os coleguinhas dela lá, que chamam a Damares do Ceará. E ela quer ser, acho que ela faz questão de ser. Isso porque ela era a tiazinha antigamente, né? Porque ela é parecida com a tiazinha. Foi também... dela na faculdade. Era gente boa, super pra frente, a galera. Aí optou pelo conservadorismo, né? Infelizmente. Cada um escolhe o seu papel, porque aquilo ali, para mim, aquilo é um papel, é um personagem. Mas a confusão com ela, por isso que a gente está falando tanto da miserável, é o seguinte, ela foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, certo? Semana passada. Por que ela foi eleita? Aí todo mundo ficou, Priscila Costa, da Comissão de Direitos Humanos, imagina o que ela vai fazer lá. Porque é totalmente contra tudo que ela deve, assim... A gente pensa em direitos humanos, pensa em dar defesa de minorias. Ela não, ela é tudo contra tudo, né? E ela só quer aquela coisa tradicional. Ela começou dizendo, e ela se gabando nas redes sociais, sou pela vida, contra o aborto. Só fala nisso. A ideia fixa, né, que eles têm com um aborto, um negócio assim, só existe aborto, não tem mais nada além disso, né? Não, e outra coisa... É contra aborto, mas é a favor de bandido bom e bandido morto, né? É muito louco. É a favor da vida e é a favor de armas. Como é que é a favor de vida e a favor de armas ao mesmo tempo? É uma incoerência, né? Então pronto, mas voltando a ela foi eleita por quê? Porque houve uma confusão no Departamento Legislativo. Seguinte, Negrada, quando estão lá acordando, quem é que vai para a comissão tal, vai A, B, C, D, E, vai para a comissão de educação, fulano para saúde, fulano para meio ambiente, papapá. Aí depois, um troca com o outro, certo? Aí diz assim, não, fulano, eu prefiro, vou me identifico mais com esse aqui de meio ambiente, aí o outro troca, tá entendendo? Ficam trocando, não a presidência, trocando a equipe, digamos assim. Aí quando foi
Aí essa tal de Departamento Legislativo não sabia desses acordos, convocou reunião para votar a Comissão de Direitos Humanos e não chamou as pessoas que eram mesmo dessa comissão, tu tá entendendo? Chamou porque pensava que era, não sabia, é acordo assim, informal. De boca. Aí pronto, chamou, atropelou lá e a votação ficou empate, 3-3, e tirei que ter o voto de Minerva, que foi justamente do vereador Emanuel Acrísio, do PP, não é PT não, PP, Partido Progressista. Esse Emanuel Acrísio, pela tábua de Jacó, era para ele votar na Larissa Gaspar, que era a outra candidata e que já é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Tem um trabalho muito bonito, ela, muito bom, essa Larissa. E o Emanuel Acrísio votou minervinamente pela Priscila. Todo mundo ficou, Emanuel Acrísio. Aí não se sabe por quê, né? Não, mulher, porque era para ele ser, para votar na Larissa, tu tá entendendo? Eu tô falando, Mas, de fato, gerou uma reação nas redes sociais, assim, o pessoal ficou muito revoltado com essa situação. Então, aí, conversa vai, conversa vem, Larissa botou nas redes que ela era a presidente, papapá, mas olha o dedinho igualzinho do Bismarck. Não, olha o dedinho, não é ela. Porque amanhã, quarta-feira, dia 17, vai ter outra eleição, certo? Aí foi convocado por causa do erro, foi constatado o erro, as pessoas não eram aquelas pessoas que eram para votar, e vai ter. Agora, pense, o companheiro Guilherme Sampaio disse que vai ter confusão, acho que vai ter. Claro, né? Tu acha que Priscila Costa vai deixar barato isso? Não. Imagina! Ela não vai entregar, né? Eu acho e ela que deve estar passando esse carnaval todinho se preparando para isso. Ela vai chegar lá só articulada total. Oxi. Não, a gente até comentou aqui nos bastidores, assim, que dona Larissa Gaspar que se articule e se cuide, porque não está, mesmo com uma nova eleição para presidência da Comissão de Direitos Humanos, não está garantidaça a eleição dela não, né? Assim, acho que a base vai ter que fazer um esforço aí, a base de apoio dela, né? Um esforço grande, e a própria base do prefeito também vai ter que fazer um esforço para garantir a eleição da Larissa Gaspar na quarta-feira. Ei, vocês viram que a Priscila Costa comemorou nas redes sociais dela? Acabei de ser eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos em Fortaleza, desbancando a candidatura feminista do PT. Grande dia. Um dia triste para todos do lado de lá. Um deboche. Deboche, mano. Deboche. É muita baixaria, né, menina? Olha que eu acompanho política há muito tempo, tanto assim nacional e aqui local. Eu nunca vi um nível desse. Tá? Essa baixaria. É um desrespeito mesmo, né? Assim. Era cheio de direitista. Até uns que também ficavam com essa baixaria. Ai, tem comunista. Mas não era essa baixaria, não, meu povo. Não era assim, não. Tinha respeito, pelo menos. Não tinha essas picuinhas, essas coisas de... Para mim, isso aí se chama coisa de gentalha. Agora eu me lembrei do outro. Gentalha. Pois é, a Maria, no nível nacional, a gente teve direitistas que sabiam falar, que leram livros, que sabiam que a terra era redonda, não era chata, tipo um pão árabe. Não era assim, não. Tinha os direitistas, mas não era nesse nível aí de Priscila Costa, dos filhos do Bolsonaro, daquela, como é o nome da outra lá? Bia Kicis, a outra que também... A Zambelli. Nossa, a Zambelli é baixaria. Baixaria demais. Santa, é outra santa, né? Mas sim, o pessoal sabe o passado dela, né? Aí detalhe, essa postagem da Priscila Costa no Instagram, quem foi que comentou? Damares Alves Oficial. Claro. Vamos trabalhar juntas na universalização dos direitos. Que direitos, olha aí, né? Que direitos? Direito de nada, de se calar, direito de usar as meninas usar rosa, os meninos azul, é esse direito, né? Não, e o não fazer nada, porque claramente é isso que a Damares está fazendo, a não ser quando ela quer botar, por exemplo, o governo, né, o Estado, para, por exemplo, perseguir uma criança, uma menina que estava grávida e que tinha o direito de abortar. 10 anos, exatamente. E aí ela botou o Estado para perseguir essa criança, para gerar uma comoção ali
criaria uma rede de ódio para perseguir a família da criança, para perseguir os médicos, perseguir, sabe? Isso é coisa Isso aí que se ela passa. sabe fazer, Isso é só o que daqui, faz. a aprendiz de Damares vai querer fazer também. Eu só me lembro de quando na Assembleia Legislativa estava cotada para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, a doutora Silvana, que sim, é Damares evangélica, super conservadora, para ela não tem esse negócio de minoria, não tem defesa de direitos humanos, coisa nenhuma. E quem foi que impediu, quem fez um escarcéu e impediu que ela fosse eleita presidente da comissão? Ivo Gomes. Ivo foi para cima, disse que era um absurdo, que, enfim, fez um... Ele era deputado, né? Ele era deputado né? na época. Tem tanto tempo, não. Aquela Silvana, além de tudo, ela é agressiva. Uma vez eu ouvi ela numa entrevista, um debate lá na rádio FM Universitária, ela com a Ari Areia. Gente, eu fiquei passada. Como a pessoa é grossa daquele jeito, firina, baixa. Ave Maria, não, mas não quero falar disso, não, isso que é religiosa, isso que é o mais esquisito, isso, né? Mas nem a religião desse povo não é esse, menina. Não sei que diabo de religião é essa, olha, o diabo de religião. Eu sei lá que religião é essa, que cartilha eles seguem. Não, pra lá. Eu fiquei com abuso de religião. Quando a pessoa fala, sou como é? Religião, pela não sou vida. Não sei o que, né? Pela família, não, pela vida. Pela família, eu já tenho abuso. No outro dia mandaram pedir um fulano pedindo para ser minha amiga no Facebook. Era viciada no Espírito Santo e tenente de Jesus. Diabo é isso, viciada no Espírito Santo. Que droga é essa? Viciada no Espírito Santo? Nossa. Não, eu corto logo. Não quero lá isso, né? Pra lá. É um negócio tão esquisito, cheio de santo. Não, quando você lançar a sua igreja vai ser diferente, né? Não, que o pessoal pode até pensar que vocês sabem, né? Que vocês convivem comigo, que eu sou rezadeira, eu creio em Deus, mas a minha religião não é essa daí não, meu povo. Minha religião é perdão, minha religião é amor, minha religião é caridade, ajudar os outros quando eu posso. Ajudar até, conversando, sendo graça. Não, nem preconceito, nada disso não. Minha religião é outra. Não, sou religiosa. Desse povo aí, eu quero a distância. Menino, bora voltar aqui voltar pro tal da Câmara dos Vereadores? Bora, que o negócio ainda vai longe, né? O parquinho ali tá pegando fogo. O que é que o Guilherme disse, né? Ele dizendo, repetiu, né? Que tá no 5º mandato e nunca tinha visto certas manobras, como foi, por exemplo, o encaminhamento da votação da reforma da Previdência, que já foi votado lá à parte, né? O prefeito Sarto Nogueira mandou à noite, mulher. Mandou de noite. Nas caladas da noite, ele mandou. Parece que era 8 da noite. Aí os vereadores foram surpreendidos e os servidores também. Ou seja, os servidores municipais, os que serão afetados, né? Que não puderam se articular ao sindicato, não puderam, porque foi de noite. Foi assim, de surpresa, de supetão. Aí até, como diz o Guilherme Sampaio, que o Sarto é muito mais experiente nesse sentido de fazer essas jogadas do que o Roberto Cláudio, certo? Ele sabe como é o jogo. Tanto que a reforma da Previdência do federal e mesmo a estadual já passaram um bocado de tempo, né? E a do município não foi colocada em discussão, Deixa eu te dizer. Pois é, o Guilherme Sampaio dizendo que essa história da reforma, que eles argumentam o seguinte, não, tem que fazer porque é determinação do governo federal, tem que seguir a reforma da Previdência do governo federal. Aí o Guilherme se lembrou. Por exemplo, o Roberto Cláudio foi que fez? Entrou com a liminar, certo? Pedindo para não fazer. E essa liminar vigora até março. Ou seja, os prefeitos podem se opor, arranjar né? Arranjar um argumento, tá entendendo? Para não fazer. Aí ele lembrou também, o Guilherme, o tempo da Luiziane. Tempo da prefeita Luiziane, acho que as pessoas também se lembram, o governo Lula, até meteram pau no Lula nesse tempo, fez uma reforma da Previdência, se lembra? Demais. Que taxava aposentados. Foi até o que queimou de vez o Inácio Arruda. Se queimou muito por ter apoiado essa reforma. Assim, apoiou a taxação de aposentados, que era até uma coisa assim, errada, porque o pessoal dizia como se tivesse taxando aposentado que ganha um salário, 2 salários, aquela mixaria. Mas era os de tanto para cima, né? Mas ficou como taxador de aposentado e se lascou. Pois é, mas naquele tempo a Luiziane fez a reforma, né? Implementou aqui no município, mas o quê? Compensou com o quê? Com um abono para os aposentados, servidores municipais aposentados. Tá entendendo? Quer dizer, é o tipo do negócio, é a visão política do chefe do executivo.
como diz o Guilherme. É a visão política. O Roberto Cláudio deu a enrolada, fez a liminar. A Luiziane aprovou, mas, porque o Luiziane PT, Lula PT, pá, tinha que aprovar. Mas compensou, botou esse abono, tá entendendo? É isso, faz a adequação. Mas parece que esse, minha filha, não vai ter adequação, não. Pois é, a Luísa Santana, uma das co-vereadoras do mandato coletivo Nossa Cara, do PSOL, falou um pouco sobre como se deu esse processo de votação da primeira parte da reforma da Previdência do município. E o negócio foi corrido, viu? Sobre a pauta que chegou para a votação na quarta-feira, para nós foi uma triste surpresa, né? Já estava prevista a discussão sobre a reforma da Previdência Municipal, até porque faz parte do processo, né? Já que já houve a reforma da Previdência tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Então essa discussão ela já estava prevista, mas esperava-se que houvesse o mínimo de rito, né? Que houvesse possibilidade de discussão com as bases dos trabalhadores, que houvesse a possibilidade de apresentação, né, de outras medidas que conseguissem conter essa retirada de direitos ou que conseguisse minimamente mediar, porque é sempre em cima da perspectiva de que o município não tem dinheiro, de que os trabalhadores do serviço público oneram o município, quando na verdade os trabalhadores do serviço público efetivos, eles contribuem para o município. Na verdade, é o processo de terceirização que quebra o município, porque o município só gasta, né, com a contratação de serviços que acabam sendo serviços públicos, mas que não dão conta também de dar aquela contrapartida, de contribuir para o município. Então a pauta chegou já na noite de terça-feira para ser votada na segunda. A constituição da comissão de apreciação da pauta foi feita de maneira equivocada. Isso foi alertado à mesa, mas ainda assim, né, seguiu-se. Houve uma rediscussão da comissão. A comissão recompôs o número de membros que deveria ter e o número de assinaturas do projeto. E, infelizmente, foi daquela maneira. Foi de uma maneira bastante autoritária. Os outros parlamentares sequer tiveram a chance de entender o projeto e de discutir o projeto. O projeto foi passado de maneira super apressada, de forma autoritária, né, excludente e sem nenhuma perspectiva de diálogo. Então, as categorias que destacaram representações para estar lá na Câmara nesse dia, elas foram sequer ouvidas, sabe? Elas tiveram direito a algumas falas em uma tentativa de discussão da comissão que havia recebido o projeto. Então foi realmente bastante desrespeitoso, atropelador. E a gente sabe que processos assim eles trazem consequências muito profundas, né? Até porque essas emendas elas retiram direitos fundamentais para os trabalhadores. E aí é isso, nós temos um segundo turno de votação. Agora é pressão social, pressão popular para construir uma outra proposta e para tentar fazer com que essa proposta seja minimamente discutida com os trabalhadores, que são aqueles que vão ser mais impactados. E nós entendermos que em momentos de grande crise, sempre se pensa primeiro em tirar direitos dos trabalhadores. E é com isso que nós não compactuamos. Até porque esses trabalhadores, eles sustentam os serviços essenciais, né, do município, inclusive. São os médicos, os enfermeiros, os professores, os agentes de endemia, os guardas de trânsito. Então, são pessoas que não pararam de trabalhar em nenhum momento e que a cada dia que passa perdem mais direitos. E é por isso que a gente tem um lado e estamos lá para defender o direito dos trabalhadores. Claramente o pessoal do Sarto vai querer passar essa reforma como um trator, né? Não tem conversa. Aí vai ser trator. Pois é o que leva que diz, minha menina, é muito diferente, viu? Vai ser muito diferente a relação da prefeitura, do prefeito, no caso, com a Câmara Municipal. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Vão sentir saudade do baixinho. Ora, Silvana. Aí vamos só comentar o que é que está em jogo, né, nessa história da Previdência. Não sei se está todo mundo acompanhando. Mas, assim, a proposta mesmo de reforma, a mensagem principal ainda vai chegar. O que chegou à Câmara Municipal e já foi votada
em primeira discussão, ainda tem a segunda daqui a alguns dias, foram 2 projetos de emenda à lei orgânica do município, né? Só esses 2 projetinhos, que meio que assim, prepararia a lei orgânica para receber esse projeto principal de previdência, né, de reforma previdenciária, eles já mexem num monte de coisa, por isso que os servidores estão revoltados, porque assim, um dos projetos que já votados em primeira discussão revoga aquela licença prêmio dos servidores que eles têm direito a cada 5 anos, né, de trabalho, tem direito a uma licença. 3 meses, licença. Acaba também com algumas gratificações, aquela gratificação adicional por tempo de serviço, também acaba. Um dos projetos acaba com a possibilidade de somar os anos de contribuição para o regime da Previdência, os anos anteriores ao da entrada no serviço público, né? Porque hoje pode juntar, né? Para você, enfim, para fazer a soma lá da aposentadoria. O que eu achei pior, sabe o que foi? Foi a hora do aumento para servidor ativo é e os aposentados não. Como se o aposentado não precisasse de dinheiro. O aposentado aqui precisa, que vive comprando dinheiro, comprando remédios miseráveis, tudo com pressão alta, lascado, não é não? Porque era automático, né? Rapaz, quando reajustava para um, reajustava para outro. Isso é golpe. Aí, pois é, tem um monte de mudança aí, isso vai dar uma confusão danada e é só o começo, né? Porque ainda tem a reforma mesmo, propriamente. Sim, aí adequa aquela história das idades ao que foi aprovado nacionalmente, né? Federal, vai ser exatamente, igual. As idades 65 para homem, 62 para mulher, idade mínima. Então tem essas confusões aí que vai gerar um desgaste político danado para o Sarta e vai ser votado nas pressas, né? Eles querem votar tudinho daqui para março. Mas é bem aqui, assim, é aquela ideia, o cara acabou de entrar, ele tem maioria agora nesse momento, ele vai botar o que ele puder fazer agora, ele vai tentar passar logo para depois se livrar do desgaste político, porque mais pro fim do mandato ele não quer esse desgaste, né? E tem aquela história, né, de pacote ruim, coisa ruim a gente bota num pacote só para dar ali o veneno de uma vez e depois trabalhar para reverter o desgaste. Gente, nessa história da reforma da Previdência, uma coisa que chama a atenção é que parte desses vereadores da oposição, da direita, votaram favoráveis à proposta da Prefeitura, né? Seu Ronaldo Martins foi um que votou pelas mudanças aí na lei orgânica, nessa história da reforma da Previdência. Outra coisa, Priscila Costa estava por lá na Câmara e na hora da votação não votou. Não deu o voto a favor, mas também não deu o voto contra. Isso daí começou a gerar uma especulação sobre o que poderia ter sido, estar sendo negociado, né, para a oposição aderir a essa proposta da Prefeitura, assim, né, de forma até bem tranquila. Tudo bem, são liberais, são a favor de reforma, foram na esfera federal, mas no campo municipal, a chance de eles votarem de modo desfavorável só pela oposição, né, para fazer a implicância, que é comum, era grande. E não, votaram a favor, e a dona Priscila foi um exemplo de caso que não votou, né, que não deu voto contra. E aí, o que está rolando nos bastidores é uma suspeita de que a negociação tenha passado por um projeto aí. O pastor Ronaldo Martins tem um projeto que inclusive já está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado agora, dia 11, dia desse. É um projeto que estabelece igrejas e templos religiosos como atividades essenciais em período de calamidade. Ou seja, pandemia, calamidade pública, igreja essencial, não precisa fechar, pode continuar funcionando, que é uma coisa que eles vinham querendo fazer há muito tempo, né? Não, ficaram reclamando que só durante o lockdown. Sim, como é que eles iam arrecadar dinheiro? Né? Tinha que estar lá o dinheiro, os abestados lá dando dinheiro. Pois é, o Bolsonaro se meteu, né? Aí a história que tá rolando é que teria havido negociata, tipo assim, beleza, rapaz, vota aí a favor dessa proposta da Previdência, que a gente aprova essa história das igrejas. O funcionamento das igrejas em período de calamidade teria sido usado como ponto de negociação para aprovar a reforma da Previdência pela Prefeitura. É a história que rola no bastidor, né? A história que rola é essa. Ei, menina, mas aí, com relação à reforma da Previdência, apesar de ter, desses primeiros passos da reforma da Previdência, apesar de ter mandado à noite, ter
ter sido essa coisa assim atropelada, foi tirada uma comissão para negociar com os servidores, certo? No dia mesmo. Uma comissão de vereadores. Inclusive, nessa comissão fazia parte o mandato Nossa Cara, que tem que ser só um, elas são 3, mas oficialmente é só a Adriana. A Adriana, o Carmelo Neto, né? Que vocês sabem quem é, né? Ultradireitista, bolsonarista, acho que ele é até monarquista. Eu acho que pelo gosto dele, ele era medieval, acho que ele é tudo, né? Aí um menino de 19 anos, né? Ele também estava nessa comissão para negociar, ouvir os servidores. Menina, aí essa fonte que trabalha lá na Câmara me disse que as meninas do PSOL, foi até a Luiz, conversou, maravilha, legal. A menina disse que parecia assim, traquejada já, sabe? Muito legal. Mas aí quando foi na vez dele, menina, de moleque, não sou moleque, eu não admito barulho, não admito gritaria, não sou moleque. A menina disse que foi. Aí resultado, quer dizer, já chegou se queimando, disse que levou uma vaia daquela, sabe, bem, que foi uma beleza. Porque ficou lá gritando, histérico. Porque não admite, eu não sou moleque, porque é bem novo, né? Aí nunca enfrentou nada, rapaz, nada. Vai sofrer, viu ali, vai sofrer. Foi, levou, já começou levando vai. Eu achei foi pouco. Eu daria qualquer coisa, eu queria ver o vídeo dessa situação, alguém deve ter feito, não é possível. Não sei se teve. Não, gente, alguém que esteja ouvindo, por favor, nos envie. A gente quer ver. A gente quer ver, pois foi. Disse que era louco, parecia um louco, gritando que ele era moleque. Aí o debut do Caramelo, né? O debut do Caramelo. Eu adorei essa parte. Se não fosse essa história de proibir lá... Eu tive a curiosidade de ver, me torturando, meu povo. Os primeiros pronunciamentos dele. Menino, todo trejeito de vereador, assim, que tá na casa há anos, há mandatos. Como é o trejeito de vereador, Evelyn? É aquele negócio assim, aí chega no plenário, ali ajeitando aqui o paletó, aí sobe a tribuna e fala blá, 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 vereador Carlos Mesquita, blá, 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 vereadora Priscila Costa, sabe assim, usando aquele jeito, aquele jeito que eles sabem. Uma bem coisa assim, antigo. tão old, sabe? Ele é muito old, menina, ele é Ave Maria, ele tem uns 100 anos, aquele rapaz de 19. Deus me livre. Pois é, eu queria estar lá, mas ninguém pode ir, né? Com esse negócio de pandemia, não aglomera, mas por mim eu já estava lá, vendo essas presepadas. Mas no dia que tiver, assim, eu sei que vai ter um assunto legal, eu vou bater lá, boto minha focinheira. Vai ser bom demais, Inês. Boto minha focinheira. Já pensou as minhas lá na área de imprensa, hein? Cobrindo algo. Não, vamos lá, uma hora dessa. Nos espere, nós 3 viu? de focinheira, né? Direitinho. Mas até jornalista, menino, estão proibindo de entrar para poder não aglomerar nada, sabe? Não pode ficar lá nada. Então, aproveitando essa situação mesmo, eu acho que é para isso, sabe? Para criar também esse distanciamento a tal ponto de não serem questionados e não serem, sei lá, confrontados por ninguém, nem pelos direitos, nem pelos jornalistas. Isso é fogo. Na Câmara Federal, a mesma coisa. O Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara, a primeira coisa que ele fez foi determinar lá a reforma do setor onde fica a imprensa, que agora não vai ser mais a imprensa, vai ser a área dele, vai ser a sala da presidência. E a imprensa vai ficar num andar diferente. No princípio, ele queria botar no subsolo, não foi? Foi. No calabouço. Aí, que não tinha nem janela. Olha bem o nível. Aí houve protesto, aí ele concedeu, fez o favor de botar em outra sala, bem longe dele também, mas parece que tem menos janela. Não, sei não. Vamos seguir o que está acontecendo nos próximos capítulos dessas confusões todas. Eu só queria comentar que também teve um estressezinho, né, Inês? Na Assembleia. Um pequeno cripocó, mas foi com o Heitor Ferrer, que não ficou na Comissão de Saúde, que sempre era dele, médico e tal. Aí deram um traço no companheiro Heitor Ferrer e ele não ficou. E também deram uma rasteira, eu achei engraçado, no delegado Cavalcante, que estava doido para ser da Comissão de Segurança. Aí fizeram lá, deram um jeito, mas tudo na maciota, rapaz. Lá na Assembleia é outro nível, assim, sabe? O povo mais polido. Eles dão os golpes assim, mais, sabe? Mais nível maior, mais elevado. Aí botaram o delegado Cavalcante na Comissão de Infância e Adolescência. Ele queria a de Segurança.
criatura. Agora, tudo bem, eles estão comemorando porque o delegado Cavalcante não ficou na segurança. Mas eu fiquei tão assim preocupada, esse delegado Cavalcante da Comissão de Infância e Adolescência. Meu povo, pelo amor de Deus, o perfil dele não é para isso, não. Eu acho que o perfil dele, ele vai botar quente, negócio de infância e adolescência. Assim, é o inverso, né, do que se busca ter na Comissão de Infância e Adolescência, que é alguém que vai defender os direitos, inclusive dos menores infratores. Assim, pois é normal, tem que ter ali, né, discussões para melhorar as condições dos jovens de modo geral. Enfim, é uma comissão importante. Pela posição dele, né, Camila, pelo jeito que a gente conhece a posição dele, acho que ele vai ser contra, vai ter ódio, bandido, menino bandido, eu acho que vai ser Ele assim. vai atrapalhar muito, muito. Não tô botando peitica não, mas é a lógica, né? É lamentável. Aí achei legal, a deputada Augusta Brito ficou como vice da Comissão de Orçamento. Lembra que a gente entrevistou ano passado, naquele episódio Mulheres na Política, ela reclamava muito que só davam para a mulher comissão assim, para cuidar, como se essa daí era dela, essa infância e adolescência. E aí ela reclamava que disse que vai até na reforma do regimento interno, vai propor que tenha seja dito que fique fixo uma mulher na de orçamento, uma mulher também na Comissão de Constituição e Justiça e tal. Pois ela conseguiu ser a vice no orçamento e é efetiva na Comissão de Constituição e Justiça, porque ela me lembro que ela disse pra gente que ela ficava lá sentada, sem ser membro, sem ser nada, só para marcar presença, mas agora não, ela é efetiva e é vice na Comissão do Orçamento. Quer dizer, uma vitória, né, uma vitória mínima, a gente comemora. Vitória e o Renato Roseno do PSOL continuou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e também algo muito simbólico e importante ele estar lá, é a segurança de que a Assembleia vai tratar dos temas relacionados a direitos humanos, enfim, a infração de direitos humanos com seriedade, né? Muito bom tê-lo lá. Muito bom, muito bom. Também que ele estava comemorando muito era o deputado Acrísio Sena, que ele ficou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. O tamanho dessa comissão, né? E ele vai trabalhar com 12 comitês de bacias hidrográficas, e ele sempre está nessa, sabe? Ele é muito preocupado, vive no interior e tal. Ficou legal ele ficar nessa comissão. Ele fica perto das bases do interior, né? Que ele deve ter, aí pronto. Para ele é bom por isso também. Tem a questão eleitoral aí que ele não se afasta. Também. Né? Bom, gente, vamos então antes da gente ir para o momento de Discunhã, vamos só ouvir um recadinho da Associação Brasileira de Podcasters, que quer falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que manter, mesmo com vacina, a gente tem que continuar com alguns cuidados. Vamos ouvir. Oi, eu sou a Sara Zolbel. Eu sou a Bia Guimarães. E a gente faz o podcast 37 Graus. A gente não vê a hora de voltar a gravar na rua, na casa das pessoas, nos lugares. E voltar à nossa vida normal. Mas a gente sabe que a pandemia continua. E que a gente tem que ser paciente e que vai demorar um tempo até que todo mundo esteja protegido de verdade. Então, enquanto a vacina não chega para todo mundo... Bora continuar fazendo o que a gente já estava fazendo. Que é priorizar atividades ao ar livre, manter distância, ficar em casa quando der... E usar boas máscaras. Não quero ver ninguém com máscara frouxa, hein? Eu não quero ver o seu nariz na rua. Não quero ver o seu nariz. Eu não quero nem imaginar como é que ele é. Mas até então, vamos tentar fazer tudo com a maior segurança possível. E proteger nós mesmos, as nossas famílias e todo mundo. E essa é uma campanha da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, juntos pelo Podcast Nacional. Bom, agora sim, vamos para o nosso momento do desabafo, do recadinho, que é o momento Discunhã. Vamos começar pela cunhã Inês Aparecida? Bora, Inês. Discunhã. Eu vou começar e inaugurar informalmente o Discunhã de Curumim, de ouvinte. É porque nós temos um ouvinte, ele é atento demais, eu acho tão legal os nossos ouvintes, né? Eles escutam, acompanha mesmo, viu? É o Curumim Pedro Martins, ele é doutorando em Química. E ele disse que no episódio passado, quando a gente falou sobre a questão dos médicos receitarem aquele kit Covid e tal, e também aquela doutora Melissa Medeiros, que falou sobre o distanciamento da ciência e dos cientistas com a população, ele fez dois
duas ponderações. Ele lembra que a gente deve considerar que muitos médicos têm a formação técnica, os médicos têm a formação técnica, né? Observam a lista de sintomas, dessa lista eles mapeiam as possibilidades, requerem os exames, identificam a doença e depois indicam o remédio. É isso mesmo, né? É a questão técnica, o Mauri, uns, né? E ele segue os protocolos, os médicos seguem protocolos. O protocolo, como diz o Pedro Martins, é a Bíblia e é o respaldo desses médicos. E quando o governo incentiva tratamento precoce, ele dá aval a esses médicos, realmente. E ele ressalva, claramente estou excluindo os mau caráteres que fazem política. Mas ele diz que a gente não tem que muito se surpreender, porque os médicos têm essa formação técnica. É isso, e pronto, passa o remédio. E o distanciamento da ciência com o povo. Ele concorda totalmente que a ciência está bem distante da população, mas que a ciência divulga obrigatoriamente, ele traz fatos e não especulações. E o público deseja saber que tal medicamento não funciona. A maioria das pessoas, como diz ele, quer um alívio, nem que seja ilusório. Isso é verdade, né? Tem gente que quer tomar seja lá o que for para poder passar aquela dor e principalmente a pessoa que não tem muito facilmente acesso a médico. Ele diz que é isso, a ciência não traz especulações, traz fatos. E a diferença que ele faz, até um título, da diferença da divulgação científica para uma notícia. Por exemplo, uma notícia da ciência seria a seguinte: síntese de fármaco com atividade anticancerígena. Aí o título da notícia, se fosse no jornal: cientistas descobriram fármaco capaz de acabar com o câncer. Tá entendendo? E o povo quer Aí o povo não quer saber, o que não entende isso aqui, síntese de fármaco com atividade anticancerígena. Sabe lá o que é isso, né? Aí fica a divulgação, isso, os artigos científicos são assim. E não era, se fosse para o povo entender, seria assim: cientistas descobriram um fármaco capaz de acabar com o câncer, certo? Então, é isso, realmente existe esse distanciamento e que os médicos façam isso, que os médicos têm aquela formação técnica e vão seguir aquilo, um protocolo. Pois é, o Discunhã é essa observação sobre o nosso episódio da semana passada, que foi sobre a ciência, o bolsonarismo e etc. Até repercutiu, foi muito, não foi? Foi demais, e quem não ouviu tá lá, certo, gente? Bota pra ouvir, porque tem várias observações bem polêmicas, inclusive. Acho que a gente acabou conseguindo, assim, faltou a Ebele e fez muita falta mesmo, mas a gente conseguiu trazer alguns pontos que são bem importantes, eu acho, assim. As pessoas reconhecem que tem problemas, né? Que essa questão política tá influenciando muito no andamento até de uma receita médica, assim. Isso é foda, né? É difícil, é complicado. Agora vamos pro Discunhã da dona Ebele Rebouças. Discunhã, Ebele. Cheguei, meu povo. Olha, acho massa essa ideia de fazer o Discurumim e o Discunhanzete, viu? Acho que a gente podia adotar e trazer os desabafos dos nossos ouvintes. Gostei da participação do companheiro Curumim. O meu povo, é o seguinte: eu vou falar sobre essas últimas manifestações que a gente viu de donos de bares e restaurantes, né? Revoltados com Camilo por conta do decreto que limitou aí mais ainda o funcionamento desses estabelecimentos, né? Pelo menos até o dia 17. Vamos ver se vai ser prorrogado ou não, capaz de ser. E aí, assim, eu vi muitos colegas que são donos de bar e tal, reclamando. Teve bar, assim, alguns bares que eu frequento que colocaram placas em repúdio ao Camilo e tal. E aí eu fiquei pensando, sabe? Cara, é uma situação muito difícil realmente. Eu fico imaginando para um dono de um pequeno negócio, um pequeno bar, um pequeno restaurante, né? Como fica complicado para manter os empregos, pagar, e, enfim, arcar com os custos que a gente sabe que são altos de um restaurante. Mas, cara, é impressionante a revolta seletiva, né? Porque o que deveria, no fim das contas, estar levando essa galera para a rua e se revoltando e fazendo faixa de repúdio é a falta de auxílio. A falta de auxílio e compensações por parte do governo federal, né, e até dos governos locais mesmo, né? A gente, por exemplo, na campanha pela Prefeitura de Fortaleza, que vários candidatos estavam propondo auxílios emergenciais locais. Então, assim, cobrem isso, galera, cobrem isso, vão para a rua, reclamar do presidente de vocês, que acaba com o auxílio emergencial, quer pagar uma parcela agora de R$250, exigindo o custo das pessoas, que coisa esdrúxula.
E o Bolsonaro, esses dias, ainda teve a audácia, questionado por uma cidadã, né, suposta cidadã, né, a gente nunca sabe o que é montado, o que não é nesse governo, que foi perguntar para ele sobre o auxílio emergencial, e ele mandou ela procurar o governador dela. Procure seu governador, quem mandou fechar as coisas foi ele, não fui eu não, quem está quebrando a economia são os governadores, não sou eu não. Sabe? E fica por isso mesmo. Então, assim, é complicado, eu entendo a angústia, a gastura de você ter o seu estabelecimento com funcionamento reduzido, você vai ter queda nos seus lucros, na sua receita e tal, mas tem coisa que é para revoltar mais, sabe? A condução desse governo federal é revoltante. Isso não tem levado os empresários a esse nível de revolta que a gente viu agora nesses últimos dias. E aí, só para terminar, os bons pagam por uma minoria que peca, né, que desrespeita as regras de funcionamento e tal. Mas eu estava vendo aqui os números, meu povo, são centenas de estabelecimentos fechados nas fiscalizações porque não estão respeitando o mínimo, porque promove aglomeração, sabe? Porque enche as mesas com mais gente do que o permitido por lei, porque faz aglomeração valendo. Então, assim, são centenas, então não são poucos os casos de bares e restaurantes que estão cagando o pau e motivando, no fim das contas, essas medidas mais restritivas. Então, é bem complicado, tá difícil, eu entendo a luta dos empresários, acho que é pertinente, eles estão ali lutando pelo deles, mas também não está fácil defender, não está fácil, está complicado. O meu descunhar é esse aí. Ainda mais numa situação, a gente está vivendo de novo mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, os hospitais estão chegando no limite absoluto de lotação, tem que ter bom senso, né? E eu tô achando que vai piorar, viu, Camila? Porque em 2020, a gente, bem ou mal, fez um lockdownzinho. Bem ou mal, muita gente ficou em casa. Em 2021, o Brasil não tranca de novo, não se tranca. Então, os casos vão continuar aumentando. Eu não vejo perspectiva de trégua desse vírus, porque a vacinação, a gente até já comentou, é inexistente, né? E ela só vai surtir efeito na imunização das pessoas daqui a um mês, mais ou menos. Então, a tendência é piorar. E aparecendo vírus novo, aparecendo novas cepas, né? Cepas, acho tão bonito, não, lá vai. Pois é, não, o pessoal não entende, não. E acha que lotando, pronto, vai lotar os bares, nunca vai ter fim, lota bar, aí o vírus se propaga, fecha de novo, nunca vai ter fim, gente. O povo sem lógica, não raciocina, não, que tudo é imediatista. Não, bora abrir hoje, pronto. Como se não se lascasse depois. Só para realmente concluir, eu acho uma pena, né? Eu frequento bar, eu gosto, assim, quando a pandemia estava, até um dia desse, eu estava indo para os bares que funcionam de forma responsável, e você vê que se as coisas fossem respeitadas, se as regras fossem respeitadas, a gente conseguiria um meio termo aí interessante, né? Tanto para a população quanto para os donos de estabelecimento. O problema é que você vê, esses dias 358 lugares foram fechados por estarem desrespeitando regra, por estar botando mais gente do que cabe na mesa, por estar botando as mesmas umas perto da outra, por estar promovendo aglomeração, aí não dá. Não, a galera tava fazendo pagode mesmo, tava rolando assim, festa clandestina. Festa, não tem responsabilidade. Mas nos bares, sem ser clandestino, tava rolando Eu sei. A população não é atenta para o perigo, não atenta a isso, coisa sem lógica. Aí faz festa com 500 pessoas, 1.000 pessoas. Não, sei não. Ainda bem que os fazer como a Maria Bethânia. Não gosto de falar do Brasil, não, que dá vontade de chorar. Maria Bethânia não disse? Ai, que live linda. Eu só fico feliz mesmo porque os meus barzinhos do coração estão respeitando bem direitinho. Decepção eu não tive, assim. Grande eu não tive, não. Aí eu vou fazer o meu disclaimer bem rapidinho. Eu ia primeiro também sugerir, deixar a dica aí para quem não assistiu da live da Bethânia, que foi de fato a coisa mais linda do mundo. Lindo demais. Na Globoplay, gente. Está disponível. Foi ao vivo, né? No final de semana, no sábado. Mas, gente, que coisa linda. Ave Maria, coisa linda. Tá lá. Que eu capotei e não assisti. Não, mulher, assista depois. Evelyn, eu botei. Evelyn, tu deve estar pensando que eu estou chorando. Eu estou mesmo.
Eu também só imaginei a Inês chorando. E Mulher, muita coisa aí eu até falei com o meu aqui. cônjuge, eu falei, meu Deus, a Inês deve estar morrendo de chorar. E o Fábio, quem é que não tá chorando, né? É a coisa mais linda do Eu mundo, fiquei com a cara gente. inchada, coisa mais linda. Mulher, Nossa, é uma não. fortaleza aquela mulher. Não. Demais. Impressionante. Aí o meu Discunhã vai ser sobre, assim, uma matéria que saiu essa semana passada na Folha de São Paulo, contando os bastidores de uma reunião que foi tipo um jantar entre tucanos lá em São Paulo e que claramente está demonstrando um racha dentro do PSDB e a gente tem que ficar atento a isso aí. Eu vi essa matéria Dória, depois da tua indicação. Excelente, Camila. Muito excelente, muito boa. Do meu ex-chefe, Igor Gilov, ele foi meu chefe, inclusive. Tenho várias divergências com ele, mas essa matéria está impressionantemente maravilhosa. Mas, assim, basicamente, resumindo, o Dória queria colocar o PSDB como oposição frontal ao Bolsonaro, quer fazer isso, só que encontrou pessoas ali resistentes. Tem várias figuras no PSDB que não querem fazer isso. Então, iniciando um movimento de isolamento do Dória. Então, entre essas figuras estão o governador do Rio Grande do Sul e o Aloysio Nunes Ferreira, que é uma figura aí antiga do PSDB, né? Enfim, tem umas figuras aí que estão se botando, o Antônio Baçaí também, da Bahia, tem umas figuras que estão se colocando contra o Dória. Então, a gente ainda vai assistir muita coisa acontecer nesse jogo interno dos tucanos. Não vai ser fácil para o Dória, que hoje é, sim, o principal opositor do Bolsonaro estabelecido, tá? O Fernando Haddad, esses dias, se lançou aí, teve o lançamento da pré-candidatura dele à presidência, e pode se colocar aí também como um outro opositor, né, que vai começar a trabalhar mais, mas hoje, assim, sem dúvida, é o Dória. O Dória é o principal opositor ao Bolsonaro, por causa das questões da vacina e tudo, do tratamento em relação ao Covid, né? E só que dentro do PSDB, tá isso, tá rachado. Tá rachado, o Dória não vai ter moleza. E o que é que o companheiro Tasso Gereissati disse disso? Tasso está dizendo que os partidos foram triturados nessa eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Só que eu não sei se Tasso fica ao lado de Dória. Não é bem o perfil dele, né? Vamos ver, não sei. Mas nessa briga aí, eu torço pela briga, viu? Eu também. Porque esse seu Dória dá umas alegriazinhas pra gente, porque, enfim, ele bate de frente com o Bolsolixo, mas Bolsocoso, como diz a Inês, mas aquela figura também é um ser desprezível também, aquele João Dória. Eu não esqueço das coisas que ele fez antes de virar esse opositor todo do Bolsonaro, não. Horrível. Ele joga, ele tem uma tática ali muito clara, ele é um marqueteiro total, ele tem tudo que ele faz é milimetricamente pensado, ele não é nem um pouco inocente, não tá ali porque ele é bonzinho, investindo na vacina, nada disso. Ele é tudo bem calculado, ele tem um lado muito, muito, muito definido, que é o lado dos empresários, da Fiesp e tal. Então, assim, não nos iludamos, tem isso, né? O Tasso Gereissati disse aqui na entrevista à Globo, ao jornal Globo, que pode ser colocado, tem possibilidade, perguntaram a ele sobre o nome de Luciano Huck. Ele disse que tem essa possibilidade. Não diz que é o nome, mas tem essa possibilidade. Eu acho que se tivesse Huck e Dória, acho que ele preferia o E o detalhe engraçadinho da matéria da Folha era que o Dória fez o jantar com os tucanos, só que não botou bebida alcoólica, porque ele não bebe. E aí os tucanos lá começaram a ficar chateados, pedindo alguma coisa pra beber. Pode uma cachaçinha aí, um vinho. E pelo amor de Deus, Camila, quando eu li esse trecho, que mal esse Dória. Que mal educado. Porque tu não bebe, aí não pode que os outros beberem. Não é mala. O bicho vinho. Aí ele botou uns vinhos lá, pronto. Aí depois que o pessoal reclamou, ele botou. Mas foi desse jeito. É de doer, né? De fato, ele foi, assim, desagradável. Já foi voto ali, já deve ter perdido os votos. Gente, é isso, né? Chegamos ao fim dessa terça-feira de não carnaval, né? E foi isso mesmo. E vamos reforçar que a gente está nas redes sociais, então Instagram e Twitter, As Cunhãs Podcast. Procura a gente lá, que a gente interage, conversa, pede seu cheiro, manda seu descunhã. Pode mandar que a gente vai falando, certo? Inauguramos. Hoje, já fui inaugurado. Informalmente, inaugurei com o Pedro Martins. Sim. E é isso, né, gente? Boa semana, que seja uma semana tranquila para todo mundo, para quem está descansando e para quem não está, né?
também. E vamos pra frente, né? Cheiro pra tudinho. Cheiro e obrigado pela Boa semana. audiência sempre.